Então, nesta primeira parte, vou-vos falar então um bocadinho da escola de hoje e das profissões de amanhã. Depois analisaremos um pouco a situação em Portugal. Apresentarei dois exemplos, algoritmo e programação e este projeto, para o GAT e IGAR, e depois terminarei então com 10 boas razões para aprender a programar. Então, começando com o tema da escola, a relação entre a escola e das profissões, portanto, segundo um estudo da nova SBA e da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, este estudo é do ano passado, portanto, prevê-se então que na próxima década, aproximadamente 42% de portugueses tenham de atualizar as suas qualificações ou mudar de profissão para conseguirem manter-se empregados. Portugal é atualmente dos países da União Europeia que tem a maior taxa de automatização. Portanto, estima-se que 50% do tempo que nós gastamos em tarefas laborais seja suscetível de ser automatizado com a tecnologia já existente. Portanto, a isso ainda temos que adicionar a tecnologia que for desenvolvida nos próximos anos, para ter noção então das profundas alterações que se prevêem e que penso que agora com a Covid esse fenómeno até venha a ser um pouco acelerado e noto isso em termos de teletrabalho, por exemplo, esta explosão de tecnologia também afetou o ensino. Pronto, portanto, são de prever grandes alterações na próxima década. E com essas alterações, as exigências, as competências que vão ser pedidas às pessoas, obviamente, vão ser alteradas, serão diferentes daquelas que são exigidas atualmente. Neste contexto, em que a tecnologia estará cada vez mais presente, e irá então requerer competências diferentes, mais associadas à tecnologia, seria bom que os jovens estivessem capacitados para essa nova situação. E do meu ponto de vista, a escola deveria já atualmente preparar então os alunos para esta nova realidade. Bom, o tema da educação é debatido em encontros de tecnologia, nomeadamente no ano passado, no Web Summit 2019, que decorreu em Lisboa. Houve uma conferência chamada Education Beyond the Classroom, que depois podem encontrar facilmente no YouTube, com um painel de 3 intervenientes, dos quais queria destacar aqui duas citações. A primeira da fundadora da TomTom, empresa de GPS, devem conhecer, que diz o seguinte: temos de encontrar uma forma para que as crianças de hoje estudem para as profissões de amanhã. No futuro, se não tiverem literacia digital, nem conseguirão fazer um pedido num restaurante. E esta outra intervenção da representante da Unesco: aprender a programar é como falar outro idioma, neste caso o digital. Sem literacia digital, sem programação, não prepararemos as crianças e os jovens para este novo mundo. E no futuro, pensa-se que então saber programar passa-se a ser tão importante como era saber ler e escrever no século XX. E reparem, mesmo para quem não tem intenção de trabalhar na área tecnológica, mesmo para quem não tem intenção de ser programador profissional, é expectável que no futuro próximo, a médio prazo, seja necessário um mínimo de conhecimento de tecnologia, preferencialmente até de programação, para estar bem adaptado nesta nova realidade. Passando agora à situação em Portugal. Como sabem, existem referências à programação nestes dois documentos, as aprendizagens essenciais e os documentos das recomendações, que foi referido pelo Dr. Jaime no início do encontro. Nas aprendizagens, portanto, isto é nas primeiras páginas, não é aquela que nós lemos assim no dia a dia, mas na página 3, queria partilhar convosco esta referência. Desde o início do ensino secundário, a tecnologia deve ser usada de forma crítica e inteligente, contribuindo para o desenvolvimento de novas competências associadas à área da programação, que em alguns países estão já integradas nos programas de matemática. E depois, já no corpo, onde estão as aprendizagens, da página 5, numa coluna lá à direita, encontrei esta segunda referência. Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos em experiências individuais e colaborativas tenham a oportunidade de tirar partido da utilização da tecnologia, nomeadamente para experimentar, investigar, comunicar, programar, criar e implementar algoritmos. Ou seja, embora a programação não esteja integrada no nosso programa de matemática, é-nos pedido para criar condições para que os alunos possam programar. Bom, no documento então das recomendações,
Existem ao longo do documento referências a estudos que apontam para a importância da literacia digital e que depois, no final do documento, nas tais recomendações, se concretizam aqui na recomendação 5, aqui neste parágrafo, tanto que destaca, tanto deve enfatizar-se a resolução de problemas, etc. E depois destaca aqui também a literacia digital. Portanto, no fundo, temos os dois documentos com referência já à programação, de uma maneira mais ampla, à literacia digital. Gostaria agora de partilhar convosco, então, dois exemplos relativamente diferentes um do outro, mas, portanto, países que já deram esse passo, países que já integraram, então, a programação no seu currículo. E vou começar, então, pela França. Aqui esta imagem de Paris, onde o céu é sempre azul. Bom, em 2009, em França, estou a falar do programa de matemática do 10º ano, era relativamente parecido ao nosso, portanto, tinha os 3 temas, geometria, funções, estatística e já um bocadinho de probabilidades, e em 2009 passa a integrar então a programação, mas como tema transversal e sem a definição de uma linguagem. Pronto, dos relatórios que eu li depois, nota-se que há um período de um pouco de experimentação, depois viria a ser alterado 10 anos depois. Em 2016, nova alteração, mas agora no programa do terceiro ciclo, no ciclo 4. A programação é implementada, então, no terceiro ciclo, um nível muito de iniciação, pronto, para depois fazer ligação a ensino secundário, novamente sem definição de uma linguagem específica, embora se perceba que a linguagem maioritariamente utilizada tenha sido o Scratch, portanto, programação por blocos, também muito interessante. Quem tem, por exemplo, crianças e em casa mais pequeninas, é muito interessante. Eu fiz essa experiência com o meu filho agora em agosto, e portanto, ele tinha 5 anos na altura, portanto ainda era um pequenino, mas o Scratch portanto, seria outro tema, mas é muito interessante também para quem gosta de programação, aconselho que experimentem. Depois em 2019, portanto no ano passado, é tudo muito recente, nova alteração então no programa de matemática em França, e desta vez a programação passa a ser um tema semelhante aos outros. Portanto, há 2 novos temas no programa 10º ano atualmente. O primeiro que se chama Números e Cálculo e o segundo que é Algorithmique e Programação. Portanto, tenho aqui então Algoritmia e Programação. Nesse novo programa, a linguagem obrigatória, digamos assim, passa a ser a linguagem Python. Bom, vou só partilhar convosco aqui alguns exemplos para terem noção, então, como referi há pouco nas aprendizagens, o que é que se faz noutros países. Então, no 10º ano tem, então, por exemplo, determinar o enquadramento da raiz quadrada de 2, portanto, isto com estudo gráfico de uma função, determinar se um número natural é primo, estudar o alinhamento de 3 pontos no plano, determinar a equação reduzida de uma reta dados 2 pontos, calcular uma estimativa do comprimento do arco de uma curva que representa uma função e observar a lei dos grandes números. Já agora, quem se inscreveu faço aqui um bocadinho de publicidade, quem se inscreveu na sessão prática 7 para quarta-feira vai fazer aqui o programa do comprimento do arco. E quem participar depois no curso de formação que vai ser promovido pela APM irá fazer praticamente estes programas todos. Bom, depois do exemplo da Estónia, também se tiverem 5 minutos a perder, aconselho-vos a pesquisar um bocadinho sobre a Estónia, que é um país absolutamente fascinante, até considerada a sociedade digital mais avançada do mundo. Estamos a falar de um pequeno país do norte da Europa com 1,3 milhões de pessoas. Em 1991, depois da dissolução da União Soviética, a Estónia aposta de maneira muito forte na educação e na inovação. Não sei se sabem, foi em 2003, foi onde nasceu o Skype, na capital Tallinn, em 2003. O Skype depois foi vendido ao eBay, à Microsoft, mas a partir daí gerou-se um conjunto de startups. Penso que a Estónia é o país que tem mais startups per capita no mundo, portanto este pequeno país, pronto, e é um país altamente desenvolvido e extremamente interessante. E já agora também outra curiosidade, a Estónia teve um presidente apaixonado por computação durante 10 anos, 2006 a 2016, o que também explica um bocadinho também depois esta implementação toda tecnológica. Dizia-se na altura que era o único presidente no mundo capaz de programar em linguagens de baixo nível.
voltando à matemática, todos nós já ouvimos falar na Estónia há 2 anos, quando foi divulgado o relatório do estudo PISA, que colocou então a Estónia entre os melhores países do mundo. E é sobre isso que eu queria falar agora um bocadinho. Então, nesse estudo PISA 2018, dos 27 países da União Europeia, a Estónia foi que obteve os melhores resultados, não só em matemática, como também em literatura e ciências. Os estonianos estão entre os jovens com maior habilidade para resolver problemas e trabalhar em grupo. Esta é uma das conclusões do estudo. O sistema de ensino privilegia a abordagem multidisciplinar, o recurso a meios tecnológicos, cá está, os valores éticos e o empreendedorismo. Esta última imagem que estão a ver e que vai desaparecer é do projeto ProGati Igor. Esta é uma imagem tirada do site. Também aconselho, portanto, basta ir ao Google e depois pedir ao tradutor para passar para português. Tem todos os recursos que possam imaginar sobre tecnologia, tudo que está relacionado com tecnologia. Pronto, e tem aqui no centro da imagem também o logotipo do Python. Então, desde 2012, com este projeto o ProGati Igor, todas as crianças aprendem a codificar a partir dos 7 anos. Portanto, achei incrível. A programação está presente depois até ao final da escolaridade, até o 12º ano, mas sempre com este objetivo de desenvolver competências, ou seja, não está associada... Daniel, desculpa, parece que deixaste de partilhar, estou-me aqui a perguntar. Não, estamos a ver na mesma, penso eu. É que talvez tenha sido a imagem que desapareceu antes. Deve ter sido ao colega, desculpa. Eu também estou a ver, mas assim de repente, pronto. Então estava a dizer que, contrariamente ao exemplo francês, em que a programação está incluída, está associada, digamos, à disciplina de matemática, aqui na Estónia não. Portanto, é um projeto muito mais ambicioso, em que no fundo a tecnologia está sempre presente. Bom, e voltando então a Portugal, eu penso que é neste sentido também que vai esta conferência hoje. Penso que atualmente vale a pena pensarmos um bocadinho então sobre as razões para aprender a programar na aula de matemática e sobre as competências que nós conseguimos desenvolver nos alunos através da programação. Bom, e a primeira razão, quanto a mim, é esta, portanto, promover uma relação mais inteligente com a tecnologia. Ou seja, fiz essa experiência logo na primeira aula este ano, perguntei aos alunos, porquê é que vocês usam o telemóvel? E todos eles responderam, redes sociais. Bom, mas a verdade é que os alunos, esta geração, utiliza muito o telemóvel, o tablet, o computador, mas essencialmente para duas coisas, jogar e comunicar. E a ideia seria utilizar esta afinidade natural que estes alunos têm e, em vez de serem consumidores passivos de tecnologia, que possam ser, então, criadores ativos de programas, de tecnologia. E também, voltando também um bocadinho ao tema do ensino à distância de que foi falado no debate, eu penso que a programação também permitiria transmitir alguma confiança aos alunos que penso que faltou no ensino à distância. Penso que todos nós pensávamos que os alunos tinham a tecnologia como adquirida, tinham confiança e a realidade mostrou que não era bem assim. Portanto, segunda razão, aprender a pensar, também foi referida pelo colega há pouco. Portanto, cada vez mais o sistema de ensino baseado na simples transmissão de informação faz menos sentido. Portanto, a informação está facilmente acessível, gratuitamente, em tempo real. Portanto, cada vez mais nos pedem, então, para promover atividades que aprendam a pensar. Portanto, nós temos de ensinar a pensar, é isto que eu queria dizer. Neste sentido, a programação tem muito em comum com a matemática ao nível do desenvolvimento da abstração e do raciocínio lógico. Reparem, quando um aluno escreve um programa, por muito simples que seja, ele tem de estruturar o pensamento, tem de organizar as ideias de forma clara. Depois a questão da aplicação da matemática, isto é, quando um aluno faz um programa, ele vai utilizar lógica, vai utilizar funções, geometria, sucessões, estatística, probabilidade, ou seja, conseguem atingir todas as áreas do currículo atualmente. Há também um aspecto que eu gostava de partilhar convosco em relação à aplicação da matemática, que é o seguinte: quando o aluno faz um programa, ele no final tem um resultado concreto e reutilizável.
ou seja, a diferença com resolver simplesmente um exercício, não está resolvido. O programa não. Um aluno que faça um programa, depois pode sempre utilizar o programa. Se pensarem um bocadinho, no início do 10º ano, nós ensinamos a calcular a distância entre dois pontos. E um dos primeiros programas que os alunos copiam é o Distance, faz precisamente isso, dão-se as coordenadas e o programa indica a distância entre os pontos. Esse programa, com muito pouco conhecimento de programação, seja Python, seja outra linguagem, estamos a falar, no caso do Python, 30, 60 minutos de formação, qualquer aluno é capaz de fazer esse mesmo pequeno programa, de forma personalizada. E aí é, quanto a mim, muito mais interessante depois o aluno utilizar o seu programa do que um programa que o colega passou ou que ele foi descarregar na internet. A resolução de problemas. A resolução de problemas talvez uma das principais razões então para aprender a programar. Portanto, a resolução de problemas é um tema comum à matemática e à informática, à programação. Reparem que o programador no fundo faz o quê? Ele resolve problemas criando uma aplicação. Há um exemplo que eu gosto também de partilhar, que ilustra a resolução de problemas na informática, que é este. Portanto, um jovem nos Estados Unidos, chamado Drew Houston, isto já há uns aninhos, e ele tem uma viagem para fazer entre Boston e Nova York, portanto tem ali 3, 4 horas de viagem no autocarro. Abre o computador, ele no final dessa viagem tem de apresentar um trabalho, e mais uma vez ele esqueceu-se da pena. Portanto, esse problema nós todos, aconteceu-nos a todos. A diferença é que ele é aluno de ciência da computação. Ou seja, ele tem capacidade naquele momento para resolver, ou pelo menos para tentar resolver aquele problema. Portanto, e é isso que ele faz. Ele abre o computador e naquela viagem nasce a Dropbox. Pronto, o Drew Houston atualmente é multimilionário e todos nós beneficiamos desta ideia do compartilhamento, do armazenamento de dados na internet. A resolução de problemas também tem muita ligação à matemática pelas estratégias de resolução. Ou seja, em programação é normal ter de decompor um programa em partes, resolver as partes e depois juntá-las então num produto final que é o programa. Portanto, estratégia é essa que nós utilizamos nas nossas aulas. Outro ponto comum que eu gosto muito, que é o facto de os alunos poderem, por caminhos diferentes, chegarem à mesma solução. Agora, de repente, estava-me a lembrar, ontem estive a corrigir testes ontem à noite, e é o único momento em que eu não gosto disso, porque obriga-me depois para cada caso a pensar que é que aquela cabecinha pensou e adaptar os critérios. Mas, de um modo geral, isto pensando em aula, é muito bom quando os alunos apresentam raciocínios diferentes, ideias diferentes. E a programação, portanto, permite fazer isso. E nesta semana, os meus alunos tinham um pequeno programa para fazer, uma coisa muito simples sobre ângulos de polígonos regulares. E, por exemplo, um aluno, no caso dos ângulos externos, um aluno pôs no programa dele 360 graus a dividir por n, e outra aluna pôs 180 graus menos o ângulo interno. Ou seja, estes mesmos dois caminhos em matemática vão depois aparecer também na parte da programação. E agora pedia-vos para pensarem rapidamente na última vez que conseguiram resolver um problema. E reparem que há uma satisfação enorme sempre que nós conseguimos resolver um problema. E ainda há dias, voltando aqui a esta aluna, deu assim um grito na aula porque andava com um programa ali durante o fim de semana que nunca mais ela conseguia pôr a funcionar. Depois até vos posso explicar porquê. E de repente, naquele momento, ela conseguiu, assim, um grito espontâneo, porque realmente há ali um momento de alegria, de felicidade muito grande. Agora, num tom um pouco mais sério. Esta capacidade de resolver problemas é das mais procuradas depois em termos de empregabilidade e é altamente transferível em inúmeras áreas. Daí a importância dela ser muito trabalhada na escola, nomeadamente na disciplina de matemática. Bom, avançando agora um bocadinho então para as tarefas matemáticas. Portanto, algumas tarefas matemáticas são verdadeiramente complicadas, nomeadamente esta, e a programação permite por vezes, mas eu gosto quando isso acontece, que é em 2, 3 linhas, eu faço qualquer coisa que eu à mão nunca conseguiria fazer em tempo útil. E estou a falar, por exemplo, olha, os números primos, que falei há pouco no caso da França.
Se eu vos pedir para calcular os números primos inferiores a 1000, portanto, isto aí ia ser complicado. O máximo divisor comum de dois números muito grandes é complicado. Trabalhar com uma amostra com muitos dados é complicado. E em programação passa a ser fácil. Estimular a criatividade, portanto, penso que todos entendem esta ideia, apesar da programação ser uma área muito exata. É uma área que também recorre muito à inovação, às ideias, também um pouco no sentido que eu dizia há bocadinho, de haver dois caminhos para conseguir fazer o programa. Portanto, é ótimo os alunos que conseguem personalizar e serem criativos. Depois a questão do rigor da linguagem. Penso que a programação também dá um bom contributo à matemática, porque o programa é implacável. O que eu quero mostrar aqui com esta imagem é que, mesmo quando há um erro ortográfico, eu consigo entender a mensagem. Portanto, eu vejo que há um erro, mas entendo a mensagem, percebo a mensagem. O programa não. Portanto, o programa, se estiver errado, está errado, nada acontece. Bom, no início do ano, quando disse isto aos meus alunos, uma aluna disse: "Tá, mas professor, se houver um erro, o programa diz-nos." Parece uma mensagem de erro, pronto, e tem toda a razão. Depois poderei depois desenvolver isso logo a seguir. Então, ponto 8, aprender a verificar e corrigir. Nós muitas vezes, e há pouco estava a referir os testes, insistimos com os alunos, quando já terminarem, nós dizemos verifica, vê se está tudo bem. E há ali sempre uma certa resistência em fazê-los. Para eles está feito, está feito. A programação obriga a que o aluno verifique e obriga a que ele corrija. Ou seja, esta ideia de autocorreção, aqui há pouco falei em competências. Este processo permite desenvolver muitas competências ao nível da perseverança. Raramente um programa vai correr bem à primeira, mesmo para nós. Mas é preciso ter a capacidade depois de ir lá e perceber então o que é que correu mal. Por exemplo, voltando a essa aluna que me fez esse comentário no início do ano, eu disse: olha, tens toda a razão, o programa não só vai dizer o tipo de erro, 90% são erros de sintaxe, o tipo de erro, como vai dizer a linha em que ocorreu o erro. Esta aluna, este fim de semana, portanto, ficou muito atrapalhada com o programa e depois chegou a segunda-feira muito aflita à aula, que tinha perdido ali muitas horas. Depois os alunos exageram sempre um bocadinho, mas tinha perdido muitas horas com o programa. Então disse: olha, depois então no intervalo vamos ver então o que é que se passa. E vão todos perceber imediatamente, até uma situação perfeitamente comum em matemática. O que é que acontece? Ela numa linha abriu, portanto, salvo erro, ela abriu 3 parênteses e fechou 2. Pronto. Então o erro aparecia na linha seguinte, daí ela não identificar o erro. Reparem que em matemática, isto numa aula ou num teste pode passar. Esqueceu-se de fechar um parênteses, passa. No programa não passa. Ou seja, obriga o aluno a ser extremamente rigoroso e depois então essa capacidade de transferi-la para a matemática, a ser capazes de apresentar expressões escritas de forma correta. Bom, a motivação. Os alunos, pelo menos da experiência que eu tenho tido, têm uma motivação enorme em relação à programação. Reparem que é muito mais fácil para um aluno aprender a programar do que para nós. Portanto, isto é logo o primeiro ponto. Há bocadinho no intervalo, o colega José Teixeira, penso também, a dizer qualquer coisa neste sentido, de que nós não temos que saber tudo. Portanto, nós, de facto, mesmo em programação, não temos que saber tudo. Temos que saber algumas coisas. Os alunos vão muito mais longe do que nós. Para eles é mais interessante, é mais divertido. E já agora porquê? Os miúdos associam a programação ao jogo. E muitos deles, mesmo não verbalizando, têm o sonho depois de aprender a parte de programação inicial, de jogar, de fazer jogos. Pronto. E essa motivação do jogo é uma motivação muito forte. Um exemplo também no início do ano, depois de falar um bocadinho de Python, no dia seguinte um aluno meu chega ao pé de mim e diz-me: professor, comecei a ver um vídeo. Já agora, eu tinha-lhes dado um vídeo para ver, que era sobre trigonometria, o vídeo durava 7 minutos. Acho que dois ou 3 viram. E esse aluno chega ao pé de mim e diz: professor, comecei a ver um vídeo, dura 11 horas. E das 11 já vi 3. Pronto, está bem. E no dia seguinte já estava a tentar fazer o tic-tac-toe, o jogo do galo, em Python, que é altamente ambicioso.
Reparem que para um aluno que gosta de matemática, o aplicar matemática num programa, pois só pode gostar ainda mais. Para um aluno que não gosta muito, talvez passe a gostar. Apercebi-me, quando preparava este trabalho, durante o mês de agosto, li vários fóruns de programadores e apercebi uma coisa interessante que é, há muitas pessoas que precisam de sentir a utilidade da matemática e tudo em geral para terem interesse, para gostar é preciso que tenha utilidade. Pronto. E realmente há alunos assim. No caso do aluno, pois há a questão também da nota do teste, que também tem o seu peso aqui na equação. Mas há muitos programadores que diziam só comecei a gostar de matemática quando percebi a utilidade da matemática. Bom, e terminaria então esta parte então com a questão dos projetos, portanto, com programas já um bocadinho mais avançados, podemos então promover trabalhos de grupo, em que os alunos ficam responsáveis então por uma parte do programa. Aqui conseguimos desenvolver outras competências mais a nível social, portanto, a responsabilidade, liderança, comunicação, capacidade de ouvir o outro, também são bem interessantes. Bom, e no fundo são estes então os motivos para querer aprender a programar. A programação é atualmente cada vez mais importante, ao ponto, por exemplo, nos Estados Unidos tem sido criada esta organização, Code.org, que desde 2013 promove então a inclusão da programação no currículo. Tem um site também muito interessante, também depois podem visualizar. Agora vou partilhar convosco então este pequeno vídeo, que no fundo vai também ilustrar algumas ideias de que eu falei há pouco. Portanto, são um pequeno vídeo de 5 minutos. Peço desculpa. Não estamos a ouvir, When I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When
I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Muito bem. Bom, então passando à segunda parte, portanto, das muitas linguagens de programação que existem atualmente, aquela que se destaca é a linguagem Python, nomeadamente ao nível da iniciação. Bom, vou-vos falar então um bocadinho da filosofia da linguagem Python, depois da sua popularidade, e depois apresentarei então 10 razões para aprender Python. Bom, então a linguagem Python é uma linguagem de alto nível, portanto isto é uma boa notícia, significa que é uma linguagem próxima da linguagem humana, portanto será fácil de aprender. A linguagem foi criada em 1991, salvo erro, é isso, pelo matemático e programador holandês Guido van Rossum. O nome da linguagem nada tem a ver com a serpente, como as pessoas costumam pensar. Trata-se de uma homenagem aos Monty Python. Este logotipo é o segundo, existe desde 2005, portanto é assim que identificamos a linguagem. Chama-se Two Snakes, portanto representa duas serpentes, uma azul com a letra P e uma serpente amarela que representa a letra Y. Bom, a filosofia da linguagem, no fundo, eu queria partilhar aqui estes 4 pontos convosco, então, para perceberem o porquê do Python ser assim. Portanto, em 1999, o seu criador, então, definiu estes 4 objetivos. Tem de ser uma linguagem fácil e intuitiva, mas tão poderosa quanto as melhores competidoras. Tem um código aberto, ou seja, qualquer utilizador pode contribuir para o seu desenvolvimento. Tem um código que é tão inteligível quanto a língua inglesa. O Python tem várias palavras em inglês e é adequado para tarefas diárias, permitindo um tempo de desenvolvimento mais curto.
Bom, depois a questão da popularidade. A popularidade, para quem não sabe, em informática é um conceito importante, daí haver tantos estudos, tantos vídeos depois sobre a popularidade, porque concentra várias ideias, vários conceitos, o dinamismo da linguagem, o tamanho da comunidade, as aplicações, até a empregabilidade, portanto, tudo isso se concentra no conceito de popularidade de uma linguagem. Eu aqui vou partilhar convosco três rankings, todos eles com características um bocadinho diferentes uns dos outros. Este é o ranking IEEE Spectrum, da revista de engenharia, combina dados de pesquisas de pesquisa na web, 8 sites, Google, Twitter, depois sites mais especificamente da área tecnológica e a própria revista. E, portanto, a conclusão do estudo de 2020 é que Python é atualmente então a linguagem de programação mais popular. Depois o ranking da consultoria Redmond, que isto é um bocadinho diferente, portanto, baseia-se em dados de duas plataformas, a GitHub e o Stack Overflow. E este é interessante porque, reparem, aqui no gráfico, portanto, durante muito tempo, as duas linguagens de programação mais populares eram o JavaScript e o Java. E pouco a pouco, portanto, o Python tem subido. Reparem que estamos a falar de uma linguagem com quase 30 anos. E nunca esteve tão alto, e agora, muito recentemente, conseguiu passar a Java. Já agora, para quem não sabe, Java e JavaScript têm nome parecido, mas não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma linguagem está mais associada ao desenvolvimento web, portanto, à criação de sites, por exemplo, e outra está associada ao sistema Android. Portanto, daí o grande desenvolvimento que as duas têm. Então, podem ser também opções interessantes para os alunos, mas são um bocadinho mais complicadas. E por último, aqui o índice TIOBE. Este é publicado mensalmente, com base em estatísticas também do Google, MSN, Yahoo, Wikipedia e YouTube. Por 3 vezes a linguagem Python foi considerada a melhor linguagem do ano, em 2007, 2010 e há 2 anos então em 2018. Estão a ver agora então o ranking deste mês, outubro de 2020, portanto tem o Python, está estável na terceira posição atrás de C e Java. Isto aqui só para vocês verem que pronto, a evolução, a popularidade das linguagens é uma coisa que não é nada linear. Ou seja, é importante quando alguém decide, olha, quer aprender a programar, tem de escolher bem a linguagem que vai escolher. Daí haver então tantos vídeos na net sobre isso, porque correm o risco de começar a aprender uma linguagem, investir muito tempo e ela desaparecer passado algum tempo. E desta imagem vou destacar então a evolução do Python. Pronto, penso que é claro então a evolução muito positiva desta linguagem. Já agora só aqui uma pequena nota, mas achei interessante partilhar também, que é sobre a revista de maio. Tem um artigo sobre a influência da Covid-19 sobre as linguagens de programação. Então chega-se à conclusão, por exemplo, que a linguagem C, que viram há pouco no topo do ranking, subiu porque é a linguagem que é utilizada pelo sistema hospitalar. E a linguagem Python, juntamente com a linguagem R, também subiram nessa altura de maio, porque estão a ser utilizadas pela ciência de dados na procura da vacina. Bom, e passo então aqui a 10 razões, 10 boas razões para aprender Python. Bom, e a primeira é esta, é facilidade. Portanto, Python é considerado uma linguagem fácil de aprender, fácil de ensinar também. Tem a ver com a simplicidade da sintaxe e também a velocidade de aprendizagem. Ou seja, muito rapidamente conseguimos fazer um primeiro programa, e quem faz um, faz 2, faz 3 e faz muitos. E é também esta é a principal razão pelo Python ser a escolha ao nível da iniciação. Depois a versatilidade. O Python é uma linguagem tanto permite fazer coisas muito simples, portanto é este nível que estou a falar hoje de iniciação, como permite fazer coisas verdadeiramente complexas. E isso faz do Python também uma linguagem única. Por exemplo, como eu dizia há pouco, imaginem um investigador, a mesma linguagem utilizada por um investigador na procura de uma vacina para a Covid-19 é utilizada num contexto completamente diferente, uma plataforma diferente, por um cientista de dados que está a investigar uma fraude
nos dados. Portanto, há muito esta ideia que o Python pode não ser a melhor em todas as áreas, mas é muito boa em muitas áreas. Depois, multiplataforma. Portanto, o Python no computador instala-se gratuitamente no site python.org. É compatível com tudo e mais alguma coisa, Windows, Mac, Linux. Daquele grupinho de alunos que estão a trabalhar comigo Python, tem uns com telemóvel, outros com a calculadora, com a CG50, com o computador. Portanto, conseguimos instalar em tudo. No caso de um computador, por exemplo, tem que instalar um editor de texto, aqui o exemplo do PyCharm. Pronto, na calculadora, que no fundo é o que me interessa e é aquela parte que tenho desenvolvido nos últimos tempos, a vantagem é que está tudo no mesmo ambiente. Portanto, existe na calculadora, caso de CG50, o menu Python, que tem então a parte em que se escreve o programa, e depois tem o ambiente Shell, onde executamos o programa. Não precisam de comprar uma nova calculadora, apenas têm que ter o software atualizado, porque esta parte do Python tem tido várias atualizações, portanto é fácil depois levar para a aula e fazer alguns programas simples com os alunos. Depois a comunidade. A comunidade, bom, podem não ter noção, mas quando alguém decide aprender uma linguagem, vai precisar de ajuda. E nesse sentido é importante que haja uma comunidade, ou seja, que haja alguém do outro lado para ajudar. E Python tem atualmente a maior comunidade de linguagem de programação, ou seja, há muitos tutoriais, vídeos, documentos. Há pouca coisa em português. Em português há ainda muito pouco. Depois, um ponto forte, por vezes apontado como o maior da linguagem Python, são as bibliotecas. Portanto, as bibliotecas ou módulos, para quem não sabe, são pastas, se quiserem, com ferramentas. Portanto, nós não criamos tudo sozinhos. Utilizamos bibliotecas que já têm uma série de funcionalidades. Por exemplo, na calculadora temos atualmente 3 módulos. O módulo MAT, que tem, por exemplo, a raiz quadrada, o π. Temos o módulo Random, para gerar números aleatórios. E temos apareceu agora em agosto, o módulo Cassioplot, que permite fazer, então, tratamento gráfico, fazer desenhos. Na última contagem que eu encontrei, portanto, referia a 135.000 bibliotecas de Python. Bom, depois, este sim, talvez seja o ponto mais forte do Python, são as aplicações. Portanto, os sites que as empresas estão a ver do lado esquerdo, são todas elas construídas em Python. E tem aqui a diversidade aqui do Google até à NASA. Pronto. E o Python destaca-se atualmente em 3 áreas tem tido um desenvolvimento muito forte, muito acentuado nos últimos anos. São estas, então, a ciência de dados, o desenvolvimento web e a inteligência artificial. Portanto, 3 áreas em que o Python domina totalmente. Portanto, começando vou dar uma palavrinha aqui sobre cada uma delas. Data Science. Quem gosta de acompanhar como é o ranking das profissões todos os anos, o ranking das profissões, eu costumo acompanhar um que penso que é CareerCast. Então, atualmente, ou em 2019, a melhor profissão do mundo é esta, cientista de dados, Data Science. Ou seja, a profissão combina tudo o que uma profissão pode ter de bom, desde salário muito elevado, a não ser muito cansativo. Todos os parâmetros condensam-se nesta profissão Data Science. Para ser cientista de dados é preciso saber muita matemática, muita estatística e ser muito bom em Python. Portanto, é preciso Python e encontrei há dias uma aluna minha que também me disse que precisavam de linguagem R, mas portanto Python, ela confirmou, é essencial para qualquer aluno que tenha esta intenção de trabalhar nesta área de Data Science. Depois o desenvolvimento web, que é também uma área de muito interesse dos alunos que estão agora no secundário. Portanto, desenvolvimento de criar um site, uma aplicação, um portal. Tem aqui todas estas bibliotecas aqui do lado direito. E o Python aqui também é uma opção muito boa. E finalmente a área que mais me fascina, que é esta de Machine Learning, que é uma área dentro da inteligência artificial, em que no fundo queremos ensinar a máquina a tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Portanto, é algo extraordinário. E aqui Python é também a linguagem líder absoluto.
Depois, a empregabilidade, decidi substituir o que iria dizer por uma pequena experiência. Fiz esta experiência agora há dias, penso que foi segunda-feira. Então, há um site na internet que é o Indeed.com para procurar emprego. Então, fiz esta experiência muito simples, escrevi então estas duas palavras, Python, Portugal. E, reparem bem, tenho ofertas de emprego Python em Portugal, 985 ofertas, em Lisboa, Coimbra, Porto, em todo lado, ofertas com minutos, com horas, com dias, com... Portanto, isto acontece em Portugal como acontece nos Estados Unidos, como acontece um pouco em todo lado, que é, há uma falta brutal de pessoas formadas em Python, e neste momento a verdade é que a escola não está a ajudar muito. Pois os gráficos, portanto, como sabem, muitas profissões, falei há pouco da ciência de dados, portanto, muitas profissões pois passam pela representação gráfica, e a linguagem Python tem esta biblioteca, o Matplotlib, que também permite depois fazer todo o tipo de gráficos de 2D, 3D. Depois, este ponto 9, onde para nós pode não dizer grande coisa, mas para os alunos é sempre aqui é que os olhos brilham, que é a parte do Python associada ao jogo. Existe então esta biblioteca Pygame, portanto aqui novamente podem criar jogos em todo o tipo de plataformas. Aqui pus só 4 exemplos, portanto, jogos mais... Este jogo de plataforma, o Mario Bros. Todos conhecem, jogos de música, etc. Todos eles construídos com linguagem Python. E finalmente aqui esta parte dos microcontroladores, que eu penso que vai ser uma área também nos próximos anos com um grande destaque. Estou-me a lembrar, no ano passado, por exemplo, a minha escola fez um pequeno curso de Arduino, também teve muita adesão por parte dos alunos. No caso do Python, existe esta versão MicroPython, que foi criada em 2013 pelo programador Damian George. No fundo é uma implementação da versão 3 do Python, ou seja, da versão mais recente. E já agora, fazendo só aqui a ponto com a intervenção do meu colega José Teixeira há bocadinho, enquanto ele falava, pesquisei aqui rapidamente e realmente existe também essa possibilidade de programar a placa microbit em Python. Pronto, e contrariamente a uma linguagem em blocos, pois o Python, já estamos a falar de outro nível de linguagem, e irá permitir com certeza fazer coisas um bocadinho mais avançadas. De qualquer modo, esta parte de microcontroladores não é uma área que eu domino, portanto, a parte que eu domino é a parte da calculadora. Pronto, passo assim então à terceira e última parte, o Olá Mundo. Já agora, Olá Mundo, porquê? Não sei se sabem, há uma pequena tradição na programação, na informática, que diz que quando nós escrevemos um programa pela primeira vez, ele deve fazer isto, deve exibir a mensagem Olá Mundo. Então, em Python é extremamente simples, é só escrever print, entre aspas, Olá Mundo. Mas noutras linguagens de baixo nível, isto podem gastar 5 ou 6 linhas para conseguir fazer o mesmo efeito. Bom, agora passando aqui a uma parte um bocadinho mais prática, para apresentar alguns exemplos. Portanto, esta é a estrutura do curso que estou a dar aos meus alunos. Há um grupinho de alunos que se mostraram interessados. E é também a estrutura do curso que depois vai iniciar no mês de novembro, então, promovido pela APM. Portanto, são estas 5 etapas. Portanto, iniciação em Python através destes 5 momentos. Elementos básicos, funções, estruturas de condição, estruturas de repetição e as listas. As listas, por exemplo, em França, dão no 11º ano. Então, nos elementos básicos de programação, ensinamos então o passo inicial, os tipos de dados, as variáveis, a leitura de dados e a escrita de dados, e analisar então mensagens de erro. Vou-vos mostrar então um pequeno programa muito simples, que no fundo lê as equações de duas retas concorrentes e vai indicar as coordenadas do ponto de interseção. Pronto, não sei, espero que o som esteja bem. Está ótimo, Manel. Ok. Então, pronto, na calculadora cria-se então um programa retas e vamos então exibir esta mensagem, print, e então a equação da reta, y igual a x mais b. Depois defini uma variável a,
Portanto, o igual é a definição da variável, se quiserem. Float quer dizer que é um número real. Input quer dizer que eu vou pedir ao utilizador para indicar um valor. E o que vai ser exibido depois no ambiente shell é esta mensagem. A igual a, ponto de interrogação, e depois vai inserir então o número. Mesma coisa para a variável B. Aqui na calculadora CG50 sabem que tem as opções copy-paste, que acabam de ser muito úteis nos programas. Depois vou definir então a equação da segunda reta, y igual a cx mais d, e vou definir as variáveis c e d do mesmo modo. Bom, toda esta parte então é que nós chamamos a entrada de dados. Portanto, vão ser recolhidos ao fim e ao cabo 4 valores. Depois vou exibir esta mensagem, ponto de interseção. Vão ver que a calculadora faz aqui a gestão das cores. Portanto, tudo que está amarelo é aquilo que vai aparecer depois no ambiente e isso ajuda muito. Depois defini uma variável XP, atribui então o cálculo da abscissa do ponto de interseção e uma variável YP, que é a imagem de XP. Até este pequeno programa consegue-se fazer logo no final da primeira sessão. E para terminar então a saída de dados, portanto será exibido P, abrir parênteses, o valor de XP, depois uma vírgula, o valor de YP, fechar parênteses. Terminamos o programa, gravamos e executamos. Agora estamos no ambiente shell, onde se executam os programas. Portanto, cá está a entrada de dados, ABCD. E o programa vai então indicar as coordenadas do ponto de interseção. Depois, na segunda sessão, o tema das funções. Portanto, explicamos as operações, o módulo mat que referi há pouco, o módulo random, depois a estrutura de funções e a opção ponto format, que é, digamos, uma opção já mais avançada para a escrita de texto. O exemplo que vou apresentar é uma melhoria do anterior, mas agora com uma função. Ou seja, vou abrir o programa que acabei de criar, mas vou apagar as primeiras 6 linhas em que pedia ao utilizador os valores da ABCD e vou criar uma função. Portanto, para isso escrevo def, espaço, o nome da função retas e entre parênteses os parâmetros. Portanto, ABCD, 2 pontos. Estes 2 pontos criam o corpo da função. O Python requer estes 2 espacinhos para a direita, portanto é a indentação que define então o corpo da função. O resto do código é igual, só alterei a maneira de recolher os dados. Aqui no ambiente shell tem que invocar a função retas e indica então os números que quer para A, B, C, D. E cá está então o resultado. Esta acabou por ser a tendência seguida em França naquele intervalo de 10 anos que eu falei há pouco, 2009 para 2019, cada vez mais utilizar a estrutura de função que é no fundo muito mais próxima do conceito matemático do que a instrução input. Agora, terceira sessão, já avançamos para as estruturas de condição, portanto dá para fazer aqui, estudar as operações relacionais, dá para falar de lógica e depois as 3 estruturas, o if, if-else e o if, elif-else, sendo o elif a contração, não é, de else-if. O exemplo é uma nova melhoria do programa que fiz há pouco, mas agora mais completo, portanto ele vai indicar a posição relativa das 2 retas. Portanto, vou abrir o programa. A parte de recolha de entrada de dados não mexe, está ótima. E vou então acrescentar aqui uma estrutura condicional. Digo então que se A for igual a C e B for igual a D, então são os 2 pontinhos, vou exibir a mensagem retas coincidentes. Aqui, por exemplo, o Python tem esta questão do igual, que é quando se escreve uma condição, porque o igual já está a ser utilizado pela atribuição das variáveis. Bom, caso isso não aconteça, portanto, tenho aqui um segundo cenário, portanto, elif, se tiver apenas A igual a C, então vou exibir a mensagem retas paralelas, ou estritamente paralelas.
E finalmente o último cenário em que nada disto aconteceu, portanto else, e então as retas são concorrentes, e aqui aproveito então todas as linhas de código que tinham sido escritas anteriormente, nomeadamente as coordenadas do ponto de interseção. E aqui também a indentação do que falei há pouco, portanto tem de estar tudo alinhado, mas depois facilita muito também a leitura do programa. Está finalizado, executar e experimentar. Portanto, como há pouco, invoca-se então a reta com 4 valores. Então, neste caso 2323. E recebo então esta mensagem retas coincidentes. Aqui a experimentar rapidamente cada um dos casos. Portanto, depois tenho 2, 3, 2, menos 5. E a informação então que as retas são paralelas, têm o mesmo declive. Finalmente, o caso que já vimos há pouco. Bom, quarta sessão, a penúltima, estruturas de repetição, e portanto duas, o ciclo for e o ciclo while. Portanto o for, aqui sem entrar em grandes pormenores, mas o for é quando nós sabemos antecipadamente quantas vezes é que vamos repetir a ação, quantas vezes é que o ciclo vai repetir, e o while é quando colocamos uma condição que vai então fazer a gestão e dizer quando o ciclo deve parar. Aqui vou-vos mostrar um exemplo já feito, que é um pequeno programa que indica todos os divisores de um número e depois no final diz se ele é primo ou não. Portanto, cá está, programa primos, vou abrir. Começa então com uma variável n, que é um número inteiro que é pedida ao utilizador. Com esta informação, digito número. E depois o que é que vamos fazer? Vamos percorrer o número n e vamos dividir por 1, por 2, por 3, que é aqui o número i. Sempre que for encontrado um divisor, ele é escrito. Depois, se no final houver 2 divisores, depois ele é primo. Se houver mais, não é primo. Então tem aqui um primeiro exemplo, 62.651. Se conseguem pensar rapidamente. Pronto, e tem estes divisores, portanto não é primo. E um segundo exemplo, 131.071. Será um bom candidato a ser primo. Bom, e finalmente então as listas. Nesta última sessão então desta fase de iniciação, ensinamos as cadeias de caracteres e as listas. De listas são sequências de elementos de qualquer tipo separados por vírgulas. E para terminar vou-vos mostrar aqui o jogo pedra, papel, tesoura, que é sempre engraçado, seja à mão, seja com a calculadora. Então aqui criei uma lista então, com 3 elementos, pedra, papel, tesoura. Cada um deles está associado a um número, 0, 1 ou 2. E depois vou pedir ao utilizador uma dessas escolhas. A calculadora aleatoriamente também vai escolher 0, 1 ou 2. E depois vou definir então aqui os 3 cenários, portanto o empate, a vitória e a derrota. Então, na primeira jogada joguei pedra e empatei. Na segunda jogada joguei papel e ganhei. Na terceira jogada joguei tesoura e perdi. Mas como ninguém gosta de perder, voltei a jogar tesoura. Felizmente ganhei, se não tinham de assistir aqui ao vídeo até eu ganhar. Bom, e estou a chegar ao fim. Pus aqui alguns exemplos, só para terem noção, de facto, pode-se fazer muita coisa em linguagem Python, relacionadas com matéria do terceiro ciclo, do 10º ano, das MAGs, do 11º. Aqui são alguns exemplos, depois irei fazer no curso de formação. Mas só para hoje ficar a ideia que realmente é possível fazer muita coisa interessante com esta linguagem Python. Pronto, agradeço muito a vossa atenção e passo então a palavra ao António Cardoso ou à Isabel Leite para eventuais perguntas.
Sim, António, podes. Ok, muito obrigado. Manuel, deixa-me estender os muitos parabéns que estão aqui a dar. Eu próprio acho que tens um trabalho tremendo. Fui tomando notas de algumas questões e também de algumas afirmações que acho que são importantes. A Céline começou por dizer que em 97, 98 foi estudante do 10º ano em França e que já nessa altura teve uma disciplina ligada à programação. A Alexandra Ferrão acrescentou, quando falaste na Estónia, que de facto o país apostou forte na educação, todos os alunos têm acesso a tablets e a PC, que de alguma forma terá também ajudado a disputar este processo. O Helder Martins, sobre a Estónia, e depois um pouquinho mais tarde sobre o pensamento computacional, remeteu e depois até partilhou com todos os participantes o documento das recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática, portanto, mesmo referindo as páginas em que podem aprofundar estes tópicos. A colega Margarida Caldeira disse que, penso eu, mostrando algum espanto, que no 12º ano há uma disciplina, eu peço desculpa, não percebi qual é a disciplina, referiu-a como AI, em que ainda é lecionado Pascal. A colega Olga, há pouco, quando mostraste aquele vídeo que referiu, o primeiro vídeo sobre a questão da programação, que achou bastante interessante, achou que de facto a programação é uma mais-valia e que pensa que deve ser feita, ou propõe que seja feita quanto antes uma aposta em Portugal na formação em programação, mostrando alguma preocupação porque deve ser difícil integrar numa área que contemple a programação na área formativa. Muita gente a referir que percebeu finalmente o que é o Python e porque as suas potencialidades, com esta simplicidade e clareza, grande inspiração diretamente para ti, Manuel, com este excelente tema, esta excelente apresentação, toda a gente achou muito interessante. Eu, entretanto, como estou aqui a ler, tomei nota, não sei se vai haver mais algumas perguntas, já lá irei, deixo então 3 questões que foram colocadas entretanto. Da Inácia Capucho referia qual a melhor forma de um professor começar a aprender programação. A seguir, a Laura Mota diz... António, se não te importares, só uma de cada vez, se puder ser. Tudo bem, vamos lá. A melhor forma de aprender a programação. Ainda há dias disse isto aos meus alunos. A melhor forma de aprender a programar é começar a copiar, até um nível mesmo de alguém que não saiba quase nada, é começar a copiar programas simples. Ou seja, nesta fase inicial de definir uma variável, de decidir o tipo de variável, ou de pedir um valor e depois da entrada e saída. Temos aqui alguns exemplos, coisas muito simples. Por exemplo, no 10º ano, calcular as coordenadas de um ponto médio. Isto com um mínimo, qualquer um de nós muito rapidamente consegue fazer esse pequeno programa. O da distância também referi. Mas acho que uma boa sugestão no início é mesmo isso. É encontrar programas muito simples e começar a escrevê-los e, pronto, logicamente, perceber as instruções, perceber o que a pessoa está a fazer. Eu penso que sozinho, penso que será sempre difícil, mas com algum apoio, seja através da APM ou seja através de vídeos também que se encontram no YouTube, penso que é uma linguagem muito acessível para qualquer um de nós. Então, avanço para outra pergunta, Manuel, da Laura Mota. Pergunta se o Manuel tem alguma ideia de como se poderia integrar a programação nos currículos de matemática. Eu penso, por exemplo, o que está a ser feito em França, agora já não sei qual é a carga horária também que tem em França. Eu, por exemplo, este ano tenho 10º e 11º e noto uma grande diferença. Penso no 10º ano, com os 2 temas, funções e geometria, há espaço para pontualmente fazer coisas diferentes, nomeadamente programação. No 11º, e estou a dizer isto e estou a fazer o contrário, mas no 11º sinto que é muito mais complicado. Agora, dos exemplos que eu alguns mostrei aqui,
Temos aqui exemplos de um pouco de tudo. Portanto, temos exemplos, pois, o caso da raiz quadrada de 2 em França, nós quando ensinamos a função quadrática, por exemplo, pode-se tirar uma aula e fazer essa atividade. Agora, realmente é preciso perder algum tempo em algum momento, mas isso aplica-se também à calculadora gráfica. Como é que nós ensinamos calculadora gráfica? Pontualmente, vamos ensinando a fazer algumas coisas no 10º ano, e normalmente chegamos ao final do ano e os alunos conseguem ter um bom conhecimento da calculadora. Penso que com programação, a ideia é a mesma, quer dizer, pouco a pouco, ensinar então, começar com programas simples, mas sempre contextualizado. O caso agora, quem está na geometria analítica no 10º ano, tem N situações em que os alunos podem fazer depois pequenos programas para implementar. O que eu estou a fazer já agora, o que eu estou a fazer este ano, isto é tudo muito recente, é um bocadinho diferente. Eu selecionei alguns alunos que tinham interesse pelo Python e estou a desenvolver um trabalho com eles. Encontramos todas as semanas, temos uma hora marcada na escola para trabalharmos, e eles depois levam o trabalho para casa, fazem os programas e depois vêm mostrar os programas, mas neste momento não estou a fazer integrado na disciplina. Mas o passo seguinte será fazê-lo, sem dúvida. Obrigado, Manuel. Vou só aqui continuar. Obrigado a quem já me esclareceu que o AI são aplicações informáticas. Eu não quis arriscar. Vamos a mais uma questão. O José Jorge Teixeira, que há pouco esteve também a intervir na conferência, eu acho que tu já terás respondido em parte, mas deixo na mesma aqui a questão. E a questão é esta: no Make Code podemos transformar a programação em blocos para Python. Esse código é compatível com a calculadora gráfica CG50? Desculpa, António, não percebi. No Make Code podemos transformar a programação em blocos para Python. E pergunta se esse código, portanto, quando transformado para Python, é depois compatível com a calculadora CG50. Eu há pouco lembro-me que falaste nos microbits que admitiam programação Python, portanto não sei. Sim, mas não vou arriscar dizer que sim, porque assim há pequenas variações entre as versões, mesmo dentro do MicroPython, pois há pequenas variações que às vezes até notamos entre um computador, a versão do computador e a versão a versão MicroPython, neste caso. Portanto, é muito provável que sim, mas sem certeza. Aí teria de pesquisar. Ok, deixo mais uma questão. O Carlos Gomes refere que tem um filho no 12º ano, estão a trabalhar programação, mas o que estão a trabalhar o que estão a fazer é programar em HTML. Pergunta se achas bem? Aí, assim, do ponto de vista pessoal, uma altura que eu também fiz essa experiência também, já foi há muito tempo. E o que eu fazia, pronto, o nível, pronto, acho bem, não vou opinar, mas o nível de dificuldade é completamente diferente. Em HTML, tudo o que eu fiz em HTML na altura, a minha página, etc., era muito copiar-colar. Pronto, copiar-colar, foi o que eu disse, numa fase inicial, pronto, copiar-colar tudo bem, mas em termos de desenvolvimento, todas as competências que eu falei aqui, portanto, acaba por ser pouco. Portanto, a opção do HTML estará contextualizada e de certeza bem pensada, mas são coisas completamente diferentes. Manuel, acho que o Python, no fundo, vai permitir muito mais liberdade. Eu, depois de ter dado os parabéns e continuas a dar aqui os parabéns, a Isabel pede-nos que terminemos. Eu estava a ser discreta, António. Eu não consigo, tu sabes. Não. Pronto, estamos dentro da nossa hora, eu só alertei para isso, não disse para terminar, repara. Muito obrigada, Manel, pela inspiração, pela partilha, foi muito bom. Creio que ficamos todos curiosos por começar a programar. Obrigada a todos os que colaboraram connosco neste primeiro dia. Para mim foi muito bom. Espero que tenhamos o grupo Casio Mais, e falo por todos os formadores que estão todos aqui presentes, espero que tenhamos cumprido a nossa tarefa,
e termos, no fundo, correspondido às vossas expectativas. Estejam atentos ao mail. Lá para segunda-feira devem receber as indicações, o link para as sessões práticas. E por mim, creio que há mais um aviso ainda. A gravação desta manhã será disponibilizada no site da APM. Também podem depois aceder a essa gravação. Bom, resta-me agradecer a todos, desejar-vos um bom resto de fim de semana e tchau mundo, diria. Muito obrigado.